Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 8. E quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, eu vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, cheio de fogo, do altar, e o atirou na terra, ou à terra. E houve vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. E foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também de toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e como que uma grande montanha ardendo em chama foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então eu vi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira
saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. E também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E foi-lhes também dado que não os matasse, sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. E também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. E tinha também cabelos como cabelos de mulher. E seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho de suas asas era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. E tinham ainda a cauda como escorpiões e ferrões na cauda. E tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. E o primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E foram então soltos os 4 anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão eu contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros, eles tinham couraça de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, e nem de sua prostituição, e nem dos seus furtos. Amém.
Bom, meus amados irmãos, nós estamos nessa panorâmica, nesse segundo movimento no livro do Apocalipse, que é esse que está aí para os irmãos estão vendo. Os capítulos 8 e 9 falam das 7 trombetas, que foi o que nós acabamos de ler. Então, esse período das trombetas, ele se inicia logo na abertura do último selo. Lembra que o cordeiro tinha o selo, o livro da história, e ele começa a abrir os selos, né? E vimos na terça-feira passada que estes selos que falam, esses 7 selos que vão falando sobre o princípio das dores, né? Aquele paralelo com Mateus 24, que fala de guerra, de fome, de pestes e essas coisas todas que Jesus tinha dito no seu sermão. E estabelecendo muito bem que aquilo não era sinais do fim dos tempos. O que Jesus está dizendo é que essas coisas naturalmente iriam acontecer no período da igreja aqui na Terra. Todos esses eventos haveriam de acontecer. Um dos problemas que a gente encontra é uma visão distorcida de que estes eventos que aparecem aí, relacionados com os 7 selos, nós jogamos eles como se fosse o fim do mundo. Então, quando se fala em fim do mundo, o que pensa? Prédio caindo, terremoto, a terra se abrindo. Já assistiram lá esses filmes de Hollywood, né? E tudo se acabando, pegando fogo, enfim. E não é isso. Jesus falou, não, isso não é o fim, é só o princípio de dores. Na verdade, o único sinal que Jesus dá lá do fim é o evangelho ser pregado a todas as agentes neles. E esse evangelho será pregado a todas as agentes, então virá o fim. Ora, se o evangelho vai ser pregado, e este é um anúncio do fim, então não estamos pensando num mundo destruído, acabado, pós-apocalíptico, né? Então essa é uma visão distorcida do fim. E o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro para a gente isso, né? Quando ele escreve aos Tessalonicenses, e ele diz assim, que o dia do Senhor, ele é considerado como um dia de surpresa, ou de repentina surpresa, vamos assim dizer, né? É como um ladrão que vem de noite. Você não espera, amanhã, tal hora, o ladrão vai entrar lá em casa. Tem isso. O ladrão chega e entra, você não está esperando, né? Então ele fala desse dia do Senhor como a vinda de um ladrão à noite. Certo que nos nossos dias os ladrões estão mais ousados. Eles vêm de dia, eles vêm de manhã. Tem horário. Mas nos dias em que o texto foi escrito, o normal era o ladrão vir na escuridão, para ninguém ver e tal. Mas aí o apóstolo fala assim, olha, porém, este dia o Senhor não virá como um ladrão de noite para nós, para a igreja. Essa vinda dele, desapercebida, repentina, não é para a igreja. O apóstolo Paulo diz, isso é para o mundo. Isso é para o mundo. E por que para nós o Senhor não virá como um ladrão de noite? Porque nós temos as Escrituras. E temos todas as palavras de Jesus, dos apóstolos, que nos identificam, que nos posicionam quando isso estiver próximo de acontecer. É claro que a gente não dá para marcar dia nem hora da vinda do Senhor Jesus, mas os tempos, os sinais que as Escrituras dizem
acontecer vão acontecendo de forma que nós vamos sabendo, né? Está chegando. Está chegando. É isso mesmo, bebê. Mas, assim, existe, na verdade, por parte de muitos escatologistas ou ministradores de escatologia, né, esse ímpeto de querer precisar demais, né, esta volta do Senhor Jesus. Então acontece um movimento no mundo, olha, tá vendo? Esse aí já é o anticristo. Então Barack Obama era o anticristo, depois era o Trump, que era o anticristo, depois era o Putin, que era o anticristo. Então nós vamos... Tá certo que eles podem até ser anticristos, né? O apóstolo João falou que muitos cristos viriam, né? Mas a gente já teve até um Cristo aqui no Brasil chamado Henry Christ, né? Oh, meu pai. Ele morreu e não era o Cristo, nem ressuscitou no terceiro dia, né? E tinha o reverendo Moon também aqui no Brasil, que se dizia ser o Messias. Ele também já morreu, ele não era o Messias. Então Jesus alertou, disse, olha, vai aparecer muitos dizendo eu sou, não ligue para isso não. Então às vezes a gente tem esse ímpeto de querer estabelecer com muita precisão. E eu, como já tenho uma certa idade, já vivi muito tempo e peguei, talvez, o período, vamos assim dizer, de maior incidência ou de ocorrência do movimento apocalíptico. Porque ele ficou muito forte no pós-guerra. Então tivemos a Segunda Guerra Mundial, depois guerra lá no Vietnã, depois Afeganistão, e essa... o Iraque já foi mais recente, né? Então, essas guerras, principalmente o que acontece na Segunda Guerra Mundial, deflagra, por conta desse pensamento que o fim está relacionado com desgraça, com morte, com não sei o quê. Então, surgiram os escatologistas. Eu cresci quando era jovem e os temas dos nossos congressos era escatologia. A gente trazia gente aqui para dar uma semana de estudo de escatologia, comprava apostila de escatologia, saiu aquele mapa dispensacionalista, né? O plano divino através dos séculos, e era tanta coisa. E nós tínhamos um escritor brasileiro, não vou falar o nome dele agora, porque ele já está bem velhinho, eu ainda quero trazer ele aqui numa EBO, mas ele vai falar de outro assunto. Escreveu muito sobre isso. Escreveu muitos livros sobre isso. Mas livros que depois foram, com o tempo, obrigados a serem retirados das prateleiras, né? Então, livros que diziam que a besta era um computador lá em Bruxelas, né? No sexto andar de um prédio. Livros que diziam que o código de barras é que era o sinal da besta. Livros que... Eu tive estudo bíblico aqui, um pastor nosso também, não vou dizer o nome, que chegou a dizer que, só para vocês terem uma ideia, ele disse assim, olha, a Bíblia diz, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ele disse, uma geração na Bíblia é 40 anos. A partir de quando se começa a contar essa geração? A partir de 1948, quando Israel é declarado nação pela ONU. 48 mais 40, 88. Eu quase nem ia casar, né? E já ia acabar o mundo. Depois era 2000. 2000 não passará. Né? Já passou 22 anos. Então, essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que é bom ficar dentro do texto. É claro, o Apocalipse é muito simbólico, então abre a mente aí para muitas interpretações, né? Mas esse é um perigo quando a gente quer
tratar muito isso. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre Jesus vindo como ladrão de noite, ele fala, não é para nós. Não é para nós. E, em Tessalonicenses, ele vai dizer assim, olha, sabe quando é que ele vai vir? Quando estiverem dizendo a paz, a segurança. Aí ele vem. Então não tem caos. No caos, todo mundo está esperando Jesus vir. É no caos que todo mundo está esperando. Então, no caos, se ele vier, não vai ser um ladrão de noite, porque todo mundo está esperando. Agora o mundo vai acabar. Agora só acontecer uma guerra, todo mundo já vai acabar. É quando ninguém achar que ele vem mais. Está tudo bem, as nações estão em paz, a maioria dos problemas mundiais estão resolvidos. Agora sim, estamos na era do homem. O homem resolveu os problemas. Aí ele vem. Sim, Jesus fala disso. Os dias de Noé será como nos dias de Noé. Por isso que tem que ficar dentro do texto sagrado, né? Jesus, será como nos dias de Noé. O que acontecia? Eles casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam. O que essas expressões querem dizer? Uma vida normal. Havia um Noé pregando que o mundo ia acabar. Vai acabar. Acabar com o Noé. Vai chover, vai inundar. E nunca choveu, rapaz. Está tudo em paz. Está tudo em paz. E, de repente, eles são pegos de surpresa pelo dilúvio. Então, essa conotação com os dias de Noé, não é a gente que faz, é o próprio Cristo que faz. E fala, o mundo vai estar vivendo aí numa boa, achando que está tudo bem, aí ele vem. Ele vem. Né? Então, estas coisas que os selos mostraram de guerra, fome, rumores de guerra, terremoto, nação contra nação, pai contra filho, filho contra... Isso é normalidade, isso vai acontecer. Mas não é sinal, não é indício do fim. Esse não é um indício. E aí, esse capítulo 8 que nós temos aí, nós vamos ver que na abertura do 7º selo, então é convocado 7 anjos com trombetas. E você, olhando lá o nosso quadro comparativo, você vai perceber a semelhança entre as trombetas e as taças. Então, primeira trombeta, acontece alguma coisa na terra. Primeira taça também. Segunda trombeta, no mar. Segunda taça, no mar. Terceira trombeta, nos rios. Terceira taça, nos rios. Quarta trombeta, sol, lua, estrela. Quarta taça, sol. Quinta trombeta, trevas e flagelos. Quinta taça, trevas e flagelos. Sexta taça, trombeta, Eufrates e um exército que aparece lá. Na sexta taça, Eufrates, e tem uma guerra de reis lá também. Na 7ª trombeta, as nações enfurecidas. Ira, grandes vozes, não haverá demora. Na 7ª taça, nações caíram, ira, vozes, trovões, feitos. Então, há um paralelo. Tá aqui agora. Há um paralelo aí muito semelhante. De forma que se a gente olhar e dizer assim, não está falando da mesma coisa? Do mesmo período? Qual é a diferença entre as trombetas e as taças? Bom, primeiro, que as trombetas, elas têm um caráter anunciativo. A trombeta é tocada para anunciar, geralmente em Israel, o início do mês. Vocês sabem que o calendário judeu, ele é um calendário lunar e não solar. Não solar. Então,
ele tem diferença com o nosso calendário. Isso é visível, por exemplo, na Páscoa. A Páscoa, ela é uma festa judaica, ela não é uma festa cristã, embora a gente valoriza muito, fala da Páscoa, comemora a Páscoa, mas não tem nada a ver com o cristianismo, Páscoa. Páscoa tem a ver com o judaísmo. É outra religião. Mas a Páscoa, a data da Páscoa, é determinada pelo calendário judaico, não pelo calendário cristão, que foi feito pelo Papa Gregório lá. E o que acontece com a Páscoa? Ela muda de um ano para o outro. Você já percebeu isso? Tem ano que a Páscoa cai no começo, às vezes no final do mês. Porque ela não depende do nosso calendário, ela depende do calendário judaico. E aí, ela não tem um padrão fixo de data. E o início do mês judaico era a lua nova. Lua nova. Primeiro dia da lua nova era o início do mês, porque o calendário era lunar, era regido pela lua. Aí havia uma cerimônia de toque de trombetas. Esse toque de trombetas anunciavam o início do mês do calendário. Então as trombetas têm esse caráter anunciativo. Nós vamos ver também Paulo falando, né, que quando Cristo vier, vai tocar trombeta, né? Trombeta soará. Então, esses toques e trombetas estão relacionados a anúncio de alguma coisa. Então, essas 7 trombetas, elas estão num período em que elas estão anunciando ainda. Diferente das taças. Por quê? Porque as taças, elas armazenam as orações dos santos. Não sei se a gente leu hoje sobre isso, mas acho que sim. Eu acho que não. Acho que é na outra parte lá da... Vamos lá, capítulo 15, deixa eu ver aqui. Se eu acho o texto para ler. 17. Eu não marquei, agora eu não vou achar. É que as taças, elas são colocadas aí, elas dizem que nessas taças, isso é tudo simbólico, não é literal. Mas aqueles que morrem, 15:7, pode ler, Martins, então. Isso, quer ver? Isso. Deve estar por aí mesmo. Ok. Em algum momento eu vou encontrar o texto que eu queria. Que essas taças, nessas taças, estão depositadas as orações de todos aqueles que foram perseguidos na terra por serem cristãos. Então, lá no capítulo 6, a gente leu que debaixo do trono tem umas almas e elas ficam clamando, dizendo: Senhor, até quando? Até quando que o Senhor vai ficar... Deixa eu ler. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostravam-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incensos, que
são as orações dos santos. Isso, que são as orações dos santos. E essas orações, esse incenso, né? O incenso, ele simboliza a oração, tanto que lá no tabernáculo tinha o altar onde você sacrificava os animais, queimava o animal, mas dentro do tabernáculo tinha um outro altar que era um altar de incenso, que o sacerdote entrava com o sangue, punha nos quatro chifres que tinha na ponta do altar, despejava em volta do altar, e aquela fumaça do incenso ela ficava ali dentro daquele ambiente. Aquela fumaça representa a oração, a intercessão. Então é como se o sacerdote tivesse feito o sacrifício, agora vinha pedir, interceder pelo ofertante. Então esse incenso é as orações. E essas taças, elas estão cheias desta oração. E aí tem esse período que nós vimos ali, que é o período chamado a ira de Deus, onde essas taças vão ser derramadas. E Deus vai vingar a maldade dos homens, tudo o que eles fizeram contra a igreja do Senhor Jesus, né? Então, é diferente. Enquanto que nós olhamos para as trombetas e elas estão anunciando, prenunciando coisas que vão acontecer, as taças já são um juízo. Então, o que acontece nesse período da grande tribulação, que é mostrado ali pelas trombetas, isso vai acontecer no mundo inteiro. E a igreja não vai ficar livre disso. Mas quando Deus for derramar as taças, que é o período chamado a ira de Deus, aí ele vai guardar a igreja. Aí ele vai guardar a sua igreja. Tá certo? Então nós temos aí no capítulo 8, esses acontecimentos. Né? A primeira trombeta, saraiva, fogo, mistura com sangue, caiu aonde? Na terra. Na terra. E o que acontece? Queima-se a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. É claro que assim, sempre a gente na nossa cabeça pensa assim, nossa, vai cair um troço do céu, vai queimar tudo. Não. Isso é um simbolismo. Um simbolismo de algo que já vem acontecendo. As florestas estão desaparecendo. Elas estão sendo destruídas. E esse período da grande tribulação vai se chegar a consumir 1/3 das árvores e de toda a erva verde. A segunda trombeta, que o anjo tocou, uma montanha ardendo em chama, caiu no mar. O que acontece lá? 1/3 parte se torna em sangue e morre a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Agora o fenômeno acontece no mar. Acontece no mar. O que vai acontecer no mar? Uma extinção da vida marinha. Eu não sei se isso vai estar relacionado, por exemplo, à poluição, ou a uma pesca predatória, que pode acontecer em algum momento de muita fome, mas isto vai acontecer. Né? Na terceira trombeta, a destruição vem sobre as águas dos rios, as fontes de águas. Aqui nós estamos falando de água potável. Os dois grandes desafios da humanidade para o futuro vai ser, em primeiro lugar, falta de água potável.
água potável. Em São Paulo, só para você ter uma ideia, em São Paulo a gente tem muitos rios, talvez centenas de rios. Quais, ou de quais, a gente pode beber água? Se duvidar, acho que nenhum deles. Tem um rio ali no São Lourenço, mas se duvidar, já jogam lá, já jogam lá esgoto. Não está tendo mais água potável. Tem água, mas elas estão contaminadas. Isso é uma crescente no planeta. E o segundo é a fome. Porque a população só aumenta, não diminui. Inventaram a Covid, mas não conseguiu fazer diminuir a população. Aqui no Brasil, durante a pandemia, eu me lembro que um único dia, em todos esses 2 anos e meio de pandemia, um único dia morreu mais gente do que nasceu. Um único dia. Mas todos os dias nascem mais pessoas do que morrem pessoas. Então a população só aumenta. E vai chegar um momento que não vai ter comida para esse povo todo. Não vai ter lugar para plantar comida para esse povo todo. Entende? Tanto é que já estão inventando aí agora os hábitos veganos, né? Então, vamos assim dizer, demonizando a carne, né? Estão demonizando a carne. Não, a vaca, ela solta pum, o pum dela vai para o espaço e fere a camada de ozônio. Aí você junta um monte de vaca. Então tudo isso é besteira, porque essa camada de ozônio, eu era jovenzinho quando falava dela, ninguém descobriu ela, e não mostraram nenhum estudo científico. Aqui está a camada de ozônio. Eles vêm falando isso. Essas histórias, irmãos, elas vêm no sentido de manipulação. Sabe por que surgiu esse negócio da camada de ozônio? Porque eles usavam um elemento químico nos aerosóis, chamava CFC. Cloro, fluoreto, sei lá, o nome lá que eu não me lembro. E alguém estava ganhando, só alguém estava ganhando com o CFC. Eles precisavam inventar um outro produto químico que derrubasse o CFC e, consequentemente, aquelas indústrias que trabalhavam com aquele gás para outros países que tinham acesso a um outro tipo de gás diferente pudesse entrar no mercado. Então, o CFC está afetando uma tal chamada camada de ozônio. E aí teve que trocar todos os aerosóis. Tudo que era aerosol com CFC foi proibido no mundo inteiro. Entrou um outro. E o CFC nunca fez mal, nada. Então era só história para alguém derrubar alguém do poder e ele entrar e ganhar dinheiro, e enfim. Essas histórias são assim. Então, aquecimento global. O planeta está aquecendo porque estão destruindo a Amazônia. Pois é, e se eu voltar lá atrás, 100 anos atrás, quando tinha árvore, São Paulo era praticamente todo coberto de árvore, e mostrar para você que já tivemos temperaturas mais altas do que temos hoje. Por quê? A temperatura do planeta, na verdade, não tem a ver com o que acontece na Terra. O planeta é chamado de Terra, mas o planeta é água. 1/3 do planeta é terra. Como é que 1/3 de que existe no planeta comanda o clima? Não, quem comanda o clima são os oceanos. E não a terra. Né? E são histórias, por exemplo, a gente derruba as árvores, aí vira deserto, fica tudo seco, não nasce mais nada. Irmãos, isso é também falácia. Isso tem a ver com os ciclos das chuvas. Por que a Amazônia nunca vai acabar? Você pode ir lá arrancar todas as árvores da Amazônia, elas vão nascer de novo. Por quê? Porque chove. Mas não chove por causa das árvores. As árvores existem porque chove. Agora, tem lugar que não chove, não vai ter árvore.
A única maneira de você ter alguma coisa lá é levando água e irrigação, um processo não natural. Então, é um monte de mentiras que eles vão inventando e a gente vai entrando nessas mentiras e sendo seduzido, levado por falta de conhecimento. Então, a gente tem que se inteirar mais desses assuntos, né? Principalmente esses quando falam globais, né? Globais. Eu achava estranho, por exemplo, por que a agenda LGBT interessa para a ONU? Por que isso é um programa da ONU? A ONU trata de questões mundiais. Por que a agenda LGBT interessa à ONU? Por causa do aumento da população. Quanto mais casamentos do mesmo gênero acontecer, menos procriação tem. Entende o que é? Então nós temos que fortalecer esse tipo de união, de relacionamento, para começar a parar de nascer gente no mundo. Porque vai chegar um momento que não vai acontecer. Agora nós temos aí o famoso Bill Gates, que quer controlar a população do mundo através de vacina, né? Eu não sei se matando as pessoas, que eu acho meio difícil de acreditar, mas talvez criando esterilidade, né, nas pessoas para que diminua o índice de crescimento da população. Enfim, esse é o mundo que nós vamos vivendo. Então, esta terceira trombeta anuncia aí essa destruição de da terça parte dos rios. Nem sei se a gente já não está mais ou menos nisso. Talvez fazer uma pesquisa aí. Quanto tem de água já potável poluída, né, no planeta? Não sei se chega a uma terça parte, mas vai chegar se não chegou. A quarta trombeta atinge Sol, Lua e estrelas. Foi ferida a terça parte do Sol, da Lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto de dia, como também à noite. Então nós vemos que essas 4 primeiras trombetas, elas atingem diretamente a natureza. A terra, os oceanos, os rios, né? A vegetação, elas estão aí inseridas nesse contexto. Mas depois, prende aqui que soltou já. Mas aí aparece aí um ai, aliás 3 ai, diz ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do restante das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar, que é a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta. Por quê? Porque estas trombetas agora se voltam para o gênero humano. Elas vão atingir exatamente o gênero humano. Nesta 5ª trombeta, abre-se o poço do abismo, sai uma fumaça, com essa fumaça saem gafanhotos, que vão causar estragos somente nos homens. Veja aí que diz assim, ó, eles não, essa praga que vamos dizer, ela está um pouco relacionada aí com a praga do Egito, né? Alguma coisa muito relacionada ao sangue na água, os gafanhotos e o sol que escurece. Também isso aconteceu lá no Egito, né? Não causem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore, tão somente aos homens. Agora, os homens serão atingidos a partir desta 5ª trombeta, né? Eles vão ser atormentados por esta horda de gafanhotos que surgem aí, que vem do abismo. O abismo, os irmãos sabem, que é um lugar onde estão os demônios.
Tanto que lá no final, Satanás é preso, né? Tem um anjo que tem uma chave, tranca Satanás no abismo, por 1000 anos. Então, provavelmente nós estamos falando aí de uma invasão demoníaca para atingir os homens, né? E eles vão ser atormentados por esses demônios. O 6º anjo tocou a trombeta. E aí, ele solta 4 outros anjos que estão junto do grande rio Eufrates. Agora nós estamos falando de um exército muito grande. Alguns acham que são os chineses aqui, né? Um exército tão grande desse. Tem que ser de chinês ou de indiano. Então, aqui nós vemos um movimento que acontece lá no rio Eufrates. O rio Eufrates, ele está relacionado, irmãos, com... ele está relacionado com o princípio da humanidade. O mundo surge nessa região, né? Um dos rios, lembra que lá no Éden tinha o rio que saía, se dividia? Um dos rios era o Eufrates. Então nós estamos falando aí desse lugar, né? Onde provavelmente acontecerá essa batalha. E depois nós temos, então, o último, 6ª e depois a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos que se encontravam sentados no trono diante de Deus, eles prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, né? Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Então aqui, ele já vai falar do outro momento, que é a ira de Deus. Então as trombetas, ou seja, todos esses acontecimentos que vão acontecer na natureza e também vão atingir os seres humanos, são anúncios desse momento que vai chegar, que é a ira de Deus. Então ele diz assim: chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão, os teus servos profetas, aos servos, aos santos, que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes e tal. Então, aqui, quando nós chegamos nesse momento, está próximo de Deus concluir o seu estágio. E aí, capítulo 12, aparece aí... Será que vai dar tempo? Aparece aí, então... Vamos lá para o capítulo 12. E viu-se grande sinal no céu. Correu um pouco porque só tem mais uma terça, né? A saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e que, se achando grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho. Até o vermelho na Bíblia, às vezes é ruim, né? Com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar-lhe o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. E houve peleja no céu,
Miguel, seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz no céu, proclamando: ora, agora veio a salvação, poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Pulando aí para o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de águia, para que ela voasse para o deserto, e ali é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca, e irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, e os pôs em pé sobre a areia do mar. Então veja que aqui, essa ilustração é muito fácil da gente entender, né? O dragão está dito que é o diabo, a mulher que dá a luz é a igreja, o filho que nasce varão, que depois vai para o céu, é o próprio Cristo, e o dragão não consegue pegar a criança, então vai perseguir os filhos os descendentes dele, que é a igreja. Só que aqui nós vemos que ela vai ser guardada. Nesse momento, a mulher, é dado a ela asas de águia para que voasse para um deserto. Então, ela tem aí uma proteção. E por que ela tem essa proteção? Porque isso é uma promessa que Jesus fez, de guardar a igreja quando ele fosse derramar sobre a terra a sua ira. Nesse período, a igreja não irá sofrer a ira de Deus. Porque a ira de Deus não pode cair sobre a igreja. Só pode cair sobre a impiedade. Sobre a impiedade. E aí vão surgir essas 2 bestas. A primeira besta que surge do mar, capítulo 13, tinha 10 chifres, 7 cabeças, talvez uma indicação de um conglomerado de nações. E prestem atenção num texto, diz assim, versículo 13:3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Essa besta aqui é o anticristo. O dragão dá a ele autoridade para que todo mundo adore. Mas é interessante que diz que essa cabeça, ela tinha uma ferida mortal. Ou seja, ninguém acreditava que essa cabeça pudesse ressurgir. Estava morta. Mas, de repente, ela surge de novo. Tem muitas interpretações, mas muito provavelmente nós estamos falando aqui de um governo autoritário. Ninguém acredita no mundo que vai haver um governo ditador. Essa cabeça está morta. Nós vivemos democracia, os países que não têm democracia a gente critica, os Estados Unidos vai lá, depõe o ditador e tenta implantar a democracia, mas essa cabeça vai ressuscitar. Porque nós vamos ter um ditador, chamado Anticristo. Então a besta surge do mar. O mar sempre... Você já viu o mar? Mar não é piscina, né? Tranquilo, o mar é... Então o mar fala de agitação,
as coisas não estão bem, estão agitadas. O Salmo 46 fala disso, né? Relaciona a agitação do mar com as nações bramando, rugindo e tal. É nesse instante de agitação mundial que surge essa besta. Depois vai surgir uma segunda besta, que está no versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ferida mortal foi curada. Essa é a primeira besta, ela é o regime que ela vai implantar. E também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi dado executar diante da besta, e dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Enfim, essa segunda besta não surge mais do mar. Ela surge da terra. E aí a terra fala de solidez, né? Então não tem mais agitação, porque a primeira besta estabilizou as coisas. Só que ela vai descobrir que o poder da religião é mais forte do que o poder da política. Nabucodonosor descobriu isso. Ele era cabeça de ouro, mas ele queria criar uma religião. Pôs uma estátua lá para todo mundo adorar. Bom, todo mundo vai adorar a estátua, uma religião só, e aí eu controlo todo mundo. Então essa besta é o falso profeta. Surge num momento em que as coisas estão estáveis. E o que ela vai fazer? Ela vai criar uma religião e vai dizer a todo mundo que a primeira besta, o anticristo, é Deus. É assim que ele vai conseguir força. Amém? Por hoje é só, meus amados irmãos. Eu prometo que na semana que vem eu termino, para cumprir o cronograma certinho.